Boa noite, graça e paz, juntinho com vocês aqui no Viração do Dia. Hoje o nosso tema é Livra-se dos tormentos. Amém? Quero falar essa noite de algumas portas. De algumas portas que, se a gente deixar aberta, os tormentos vêm sobre as nossas vidas. O texto que eu quero começar essa noite a ministrar é aqui em Mateus 18. A história é a parábola do servo que não perdoou. Essa é uma das portas que vem os tormentos sobre a nossa vida, quando a gente não libera perdão. Do 23 ao 35, vai contar a parábola do servo que não perdoou. No 23 vai dizer assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Então, Jesus aqui ele ensinava por meio de parábolas e ele começa a falar que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é comparado, é como se fosse um rei que decidiu acertar contas com seus servos. Um dia também nós vamos estar diante do Senhor e Deus está atento todos os dias às nossas atitudes, E de tempo em tempo nós somos visitados, pelo Senhor. E esse servo, ele devia uma grande quantia para esse rei. Aqui vai contar nessa parábola. Jesus ele ensinava, por meio de histórias, para simplificar e as pessoas entender melhor sobre o reino de Deus, como que é o reino de Deus. E esse servo ele não tinha condições de pagar. Assim era nós, nos nossos pecados, Nós não tínhamos como, pagar, E Cristo morreu por nós na cruz. E aqui vai dizer que esse rei perdoou a dívida desse servo, que não tinha condições de pagar. Assim nós também fomos perdoados pelo Senhor, dos nossos pecados, todos eles, grandes ou pequenos, E esse servo sai dali aliviado, Imagina você com uma dívida muito alta, e quando você sai assim, a pessoa perdoa aquela dívida, vem aquele alívio. Assim fomos nós, diante do Senhor ali, o Senhor também perdoou os nossos pecados. E esse servo, aqui a história vai contar que ele se encontra com outro, um conservo dele. E esse conservo estava devendo para ele. E ele pede para que esse conservo pague a dívida, acerta tudo que deve. E ele fala que não tem condições de pagar, E ele pede que ele perdoa ali a sua dívida, E no versículo 30 vai dizer assim: mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Ele não agiu, quando a gente fala de perdão, o perdão ele envolve muita coisa, ele envolve a graça, ele envolve misericórdia, ele envolve compaixão. Então ele não foi misericordioso, ele não agiu com a mesma compaixão que ele também foi alcançado. E os conservos que viu toda aquela situação, que ficaram ali observando, foi e contou ao rei. E esse rei ficou indignado. Tem algumas traduções que falam que esse rei ficou irado. Então, a gente precisa entender que Deus se ira, sim, com algumas atitudes. Aí no 34, vai dizer assim: e sentindo-se insultado, ele ficou indignado, o rei. Algumas traduções vai falar que ele ficou irado. O rei entregou aquele servo impiedoso aos torturadores. Algumas traduções vai falar atormentadores.
verdugos. Verdugos quer dizer pessoas que maltratam e que aplicam castigos em outras pessoas, né? Foi entregue aos verdugos, foi entregue aos torturadores, aos carrascos. Quer dizer, ele tinha recebido perdão da dívida, mas ele não agiu com a mesma compaixão. Então, quando esse senhor fica sabendo, ele fica irado e ele entrega ele, né, aos torturadores, aos atormentadores, aos carrascos, aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim o Senhor Jesus fala, termina dizendo essa parábola. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes, cada um o seu irmão. Gente, como é sério a questão do perdão. E o perdão ele não pode ser da boca para fora. Ele tem que ser de todo o coração. E para isso a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar, né? Para isso nós temos a palavra para nos ajudar. Porque não é fácil a gente liberar perdão diante de algumas situações, né? A pessoa ela fica devedora para a gente, né? Às vezes situações nos deixam marcas, nos deixam ferida. Mas o Senhor, Ele está falando aqui para a gente perdoar a dívida daquela pessoa. Porque a maioria das vezes aquela pessoa não tem nem como reparar mais o erro que ela fez. Tem situações que tem como reparar, mas tem situações que nem tem como mais. E o Senhor, Ele fala para a gente perdoar. E aqui fala, eu gosto dessa tradução que fala atormentadores. O Senhor Jesus está falando que assim o meu Pai Celestial vos fará. Então, quem não perdoa será entregue aos atormentadores, ou seja, viverá sofrendo todo tipo de tormento. Isso é algo para a gente pensar, avaliar certas situações que passamos. E por que estamos passando? E por que aquela situação está se pendurando na nossa vida? Nós seremos entregues a todo tipo de tormento. Nós não estamos ilesos disso. Porque o Senhor Jesus está ensinando que o reino dos céus é comparado a essa situação, a essa história que Ele está contando. Que se a gente não tiver um perdão no nosso coração, de todo o coração, a gente vai ser entregue a todo tipo de tormento, até que a gente caia em si. E o perdão, ele traz paz de Cristo sobre nós, para que não vivamos atormentados, né? Então, uma pessoa na Bíblia, vou pedir para você abrir lá em 1 Samuel 16, 14, 15, uma pessoa que era atormentada por demônios era Saul. Saul, ele fez muitas coisas erradas. Saul, ele não era um homem que tinha um coração quebrantado. Ele não era uma pessoa que perdoava e nem que pedia perdão para Deus. Saul, o perdão, ele pedia perdão, mas era um perdão da boca para fora. Ele era inconstante. Ele é comparado a uma pessoa que tem uma mentalidade fixa. Ele não mudava a sua conduta, né? Saul, ele fez muitas coisas erradas, e dentre elas, no capítulo 13, vai falar que Saul, ele sacrificou no lugar de Samuel. Saul, ele fez muitas coisas erradas. Deus, ele teve muita paciência com Saul, igual ele tem conosco. Diz que a graça e a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. É a causa de nós não sermos consumidos. Isso é para nós todos nós estamos sujeitos a ele. A gente vai ver, quando compara, né, você já viu muitas comparações de Saul e Davi,
que Davi teve erros muito grandes, terríveis. Mas ele tinha um coração contrito, quebrantado, ele se arrependia, ele reconhecia o erro, ele se retratava, ele se corrigia, ele chorava, e o choro dele era um choro de dor, né? Era um choro de dentro para fora, né? Por aquilo de errado que ele fez. Uma das coisas que Saul fez de muito errado foi sacrificar no lugar de Samuel. Samuel, ele tinha que sacrificar, ele se demora, está em 1 Samuel, capítulo 13, e Samuel, por demorar, ele vai lá e faz aquilo que não é para fazer. E quantas das vezes nós somos assim? As coisas estão demorando a acontecer, a gente não espera o trabalhar de Deus, nós não esperamos o tempo de Deus, vamos lá, fazemos as coisas que não é para nós fazer, ou que não é a hora de fazer. Outra coisa que Saul fez, assim, que agravou muito a situação dele diante do Senhor, que entristeceu muito a Deus, está no capítulo 15. Saul, Deus pede para ele destruir os amalequitas e tudo que ali tinha naquela cidade, inclusive o rei Amaleque. Esse povo, eles não deram passagem para o povo de Deus quando o povo de Deus saiu do Egito. Então passou-se o tempo e Deus falou, olha, agora eu quero que você vá lá, destrua os amalequitas, destrua tudo. Eu não quero despojo de guerra, eu não quero nada daquele lugar. A gente conhece a história. Saul vai lá, mata idosos, mata criança, mata tudo, mas poupa o rei. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da soberba. Ele era rei, né? Para entrar na cidade, né? Com aquele rei ali amarrado, né? Para a glória vir sobre ele. E poupou o quê? O gado, né? O boi gordo. Para agradar quem? Os seus oficiais, para agradar aqueles que estavam à sua volta. Desobedece a Deus. Então, Saul, ele tinha uma mente fixa. Ele fixava numa coisa e aquilo ali ele fazia, ele não obedecia a Deus. A gente vê na história de Saul que ele chorava, ele se arrependia, mas era algo assim da boca para fora. Né? Ele não era algo de todo o coração, como a gente leu aqui na parábola de Mateus. Então, no capítulo 16 de 1 Samuel, no 14 vai dizer assim, o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então é o que nós lemos lá na parábola. Quando nós não andamos conforme a palavra do Senhor. Espíritos atormentadores. Então a gente está sujeito a todo tipo de tormento, em todas as áreas da nossa vida. E no 15 vai dizer assim, então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram, eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Ele começou a se tornar uma pessoa desequilibrada para governar uma nação. Ele era ruim, ele era mau, ele oprimia o povo. O povo, eles não tinham um rei segundo o coração de Deus, mas eles passou a ter um rei igual aos outros povos. Um rei opressor. E o espírito sai. E um espírito, às vezes a gente fica assim, né? Tem pessoas que têm dificuldade de entender como assim um espírito da parte de Deus vem sobre Saul. Deus enviou, como assim? Porque os espíritos malignos, eles querem nos atormentar. Mas não podem. O Espírito de Deus não permite. Mas se o Espírito de Deus se retirar, eles vão ter a permissão para nos atormentar. Né? Eu quero falar de uma outra porta, que infelizmente, né, são brechas que alguns cristãos dão, que é a promiscuidade. Né? Lá em 1 Coríntios 5, do 1 ao 11, vai falar de um homem na igreja de Coríntios que estava cometendo incesto e adultério. Ele estava se relacionando com a esposa do próprio pai. O apóstolo
vai chamar os líderes, vai conversar, e quando a gente vai ler a história, você vai ver que a conversa já estava na boca do povo. Que ele fala assim, né? Que nem entre os gentios, pessoas que ainda não tinham se convertido, estava acontecendo tais coisas. Mas estava acontecendo isso dentro da igreja. Se a gente não vigiar, isso acontece? Acontece. E o que aconteceu? Né? Qual foram as medidas tomadas? Deus ordenou aos líderes que o entregasse a Satanás para destruir sua natureza pecaminosa, sua carne, mas que a sua alma fosse salva. Não sei como isso aconteceu. Provavelmente deve ter ficado enfermo, né? Antes de morrer, teve tempo de se retratar, né? Porque a sua natureza, a sua carne foi entregue a Satanás, para que a sua alma fosse salva. Deu tempo dele se retratar, né? Se consertar, e a alma dele foi salva. Então essa é uma porta, né? A prostituição, ela é uma porta que ela tem muitas ramificações. Promiscuidade, libertinagem, né? Tem muita coisa. Aqui a situação era terrível. Ele estava tendo relações com a mãe do próprio pai. E Deus ordenou. Essa ordenança veio de Deus. Que ele seja entregue. O que é isso, ser entregue a Satanás? Ser entregue o quê? As suas próprias paixões. Foi uma escolha dele, né? Andar por esse caminho, e é um caminho. Os caminhos que Satanás oferece para nós é caminhos de morte, né? Por isso que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É um caminho de vida, né? Uma outra porta é a mentira, que nós como cristãos temos que vigiar. E a mentira também, ela vem disfarçada como omissão. Quando a gente finge que não está vendo, finge que não está sabendo. E essa é uma coisa que a gente tem que vigiar, porque é onde o inimigo nos pega. É uma mentira. Quando eu finjo que eu não sei, eu estou mentindo. Quando eu finjo que eu não estou sabendo, né? Que eu finjo que eu não estou vendo uma situação, que eu posso fazer algo, isso é uma mentira. E Atos 5, do 1 ao 11, vai falar da história de Ananias e Safira. Então a gente aqui começou a falar de tormentos, a falta de perdão, né? A gente é entregue aos atormentadores. No caso desse homem, Deus permitiu que a sua natureza, a sua carne, fosse morta, mas que ele fosse salvo. No caso de Ananias e Safiras, Deus permitiu que eles morressem. A história vai contar em Atos 5, do 1 ao 11, para que gerasse temor dentro da igreja. A igreja estava nascendo naqueles dias. Houve um homem com um coração generoso que ele vende uma propriedade e entrega aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos venham ter recurso para levar o evangelho. Ananias e Safira, vendo os elogios que são feitos àquele homem, vendo a alegria do povo, eles quis aquilo lá para eles. E os dois, gente, é muito triste. A mentira já é triste. E a mentira em comum acordo, dois entrar em concordância, é terrível. E eles falam, vamos fazer o mesmo. Vamos vender uma propriedade, mas vamos mentir? Vamos falar que nós vendemos por tanto e vamos dar só tanto. E o resto a gente pega. Vocês vão ver na história, lá em Atos, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você vai ler lá, que o apóstolo Pedro, ele fala, por que você fez isso? A propriedade não era sua? Deus não pediu para ele dar tudo. Acho que foi Barnabé, né? Vendeu e deu, né? O outro vendeu e deu tudo porque ele tinha condições de dar aquela oferta. Deus moveu o coração dele e a igreja estava começando naqueles dias. Jesus tinha morrido, Jesus tinha, né,
ressuscitado, levantou os apóstolos. Ele queria ajudar o evangelho, que o evangelho crescesse. O outro viu esse casal, eles queriam o quê? Receber os elogios, ver as pessoas se alegar com a atitude, mas eles mentiram. Então o apóstolo Paulo vai falar, a propriedade não era sua? O dinheiro não é seu? Quer dizer, não precisava você fazer isso. Você não é obrigado a dar tudo, a fazer isso. Mas a partir do momento que você vai fazer algo para Deus, você seja sincero de todo o seu coração. Então vamos supor que ele vendeu por 100 mil, ele guardou 50 e pega 50, põe no pé dos apóstolos para as pessoas achar que ele está dando tudo como o outro para ele receber os mesmos. E ele combina com a esposa. E quando ele chega para colocar essa oferta, ele morre. Antes o apóstolo Paulo chama a atenção. Né? Para que você fez isso? A propriedade era sua, o dinheiro era seu. Não precisava, mas você mentiu contra o Espírito de Deus. E esse homem cai e morre. No versículo 3 vai dizer assim, que eles permitiram Satanás encher o coração. O inimigo, ele joga seta o tempo todo na nossa mente. Ele nos incita a fazer uma coisa, ele dá uma ideia, ele nos sugere para fazer algo. Esse casal, o que eles fez? Eles receberam a sugestão de Satanás e deixou ainda que Satanás enchesse o coração. Então ele morre, eles pegam o corpo, levam para enterrar, passa 3 horas, a mulher chega no templo, a mulher não sabia de nada do que tinha acontecido, e o apóstolo pergunta, você vendeu uma propriedade? Sim. Vendeu por quanto? Vendeu por tanto? Sim. Ele falou, olha, seu marido acabou de ser enterrado. E a mulher cai dura no chão, também morre. E por que Deus permitiu isso? A mentira. O povo já vivia vivendo debaixo da mentira dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes. E agora a igreja estava nascendo. E Deus fez com que isso acontecesse para que eles entendessem que no reino de Deus as coisas funcionam diferente. Vocês vão ler lá no finalzinho de Atos, do 1 ao 11, que o Senhor vai falar assim, ele fez isso para que gerasse temor no coração da igreja. E quantas vezes nós estamos vendo algumas coisas acontecer para que gera temor no coração das pessoas. Mas hoje, quando a gente vê, né, numa geral, a gente vê que nessa questão de finança, nessa questão de se doar ao Senhor, nessa questão de integridade, de fazer com amor a obra de Deus, a gente está vendo que as pessoas esqueceram do que aconteceu com Safira e Ananias. Por causa da graça redentora de Cristo, por estar nessa plataforma que te guarda, te protege, te respalda e te dá livre acesso a Deus, as pessoas, elas não estão morrendo no físico, mas elas estão morrendo todo dia um pouquinho espiritualmente. A gente vê que Ananias morre e Safira, por dar ouvido à mentira do marido, ela morre também. Então hoje as pessoas estão assim morrendo espiritualmente. E aquela que dá ouvido à mentira do outro, que entra em comum acordo com aquela pessoa, ela vai morrendo também espiritualmente. Porque Deus não se compactua com essas coisas. E quem nos dá a vida? É Deus. Quem nos vivifica? É o Espírito de Deus. E a história fala que eles pecaram contra o Espírito Santo de Deus. Essa porta, a mentira, né? Jesus ele vai falar, vosso pai, ele vai dizer numa das situações ali, entre tantas que ele teve de confronto, ele vai dizer, o vosso pai é Satanás, o pai da mentira, porque ele foi homicida desde o
início. Então, a pessoa que ela mente, que ela vive em mentira, a pessoa que engana, a pessoa que trapassa, a pessoa que entra por esse caminho, ela está escolhendo quem é o seu pai, quem governa a sua vida. Né? E eles deixou que Satanás, no versículo 3, enchesse o seu coração. Então, a gente também vai ver, eu quero dar como exemplo aqui de algumas portas, sobre o orgulho, sobre a soberba, sobre a altivez dos olhos. Essa é uma coisa que pega o cristão, que nos pega. E muitos são os motivos que alguém se ensoberbece. Né? Eu quero dar um exemplo aqui, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 7. Deus permitiu que um mensageiro de Satanás atormentasse o apóstolo Paulo, a fim de ensiná-lo a confiar na graça e no poder de Deus. Que Deus vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta. E não se tornasse orgulhoso por causa da enorme abundância de verdades espirituais, das revelações que lhe foi dada. Olha só, Paulo, um homem de Deus, para que ele não se perdesse, ele foi arrebatado, a ele foi revelado, né, as coisas futuras, agora, dos nossos dias que estamos vivendo e dos que vão vir. Ele não pôde falar dessas coisas porque eram grandes demais. E para que o orgulho não entrasse no seu coração, e o orgulho ele não anda sozinho, ele anda com a soberba e a altivez dos olhos. É interessante que o apóstolo Paulo, ele entende. E é isso que me chama a atenção, e eu quero que você fique atento a isso, porque ele chamou a minha atenção para mim ficar atento para a minha vida. Porque o apóstolo Paulo, ele fala, um mensageiro, foi-me dado, eu não sei como está na sua, foi-me dado um mensageiro de Satanás. Ele vai referir a esse mensageiro como um espinho na carne. Você já viu um espinho na carne? Pisa num espinho. Não, o trem dói. E você não pode nem respirar, porque se você mexer um pouquinho, lateja. Então era algo no físico dele, era algo na carne. Quando ele fala que esbofeteava a cara dele, sabe o que é isso? Leva um tapa na cara. É vergonhoso, é desonroso. Era uma situação que trazia desonra para ele. Era uma situação, Deus permitiu que um espírito maligno, um mensageiro de Satanás, viesse. E aquilo que esse mensageiro fazia na vida de Paulo era como um espinho na carne. Ele sofreu na própria carne. E era uma situação vergonhosa. Era uma situação, né, que humilhava ele. Porque ele fala, né, me esbofeteava, cara. Era uma forma de falar como ele se sentia, como que era aquela situação que ele estava vivendo. Mas isso foi para o bem do apóstolo, para que ele não se perdesse, para que o orgulho diante da grandeza, né, que ele estava recebendo não dominasse seu coração. Então, muitas das vezes, no caso do apóstolo Paulo, foi a grandeza, né, a abundância das verdades espirituais, das revelações. Mas muitas vezes o orgulho pode vir por causa de um carro que a gente comprou, por causa de uma casa, de um algo que a gente adquiriu, por causa de um concurso que a gente passou, por causa de algo que a gente tem, de algo que a gente alcançou, por causa de uma honra que a gente recebeu. O orgulho vem. No caso do apóstolo Paulo, foi por causa das revelações. E Deus, por isso Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. Né? Você não precisa se orgulhar do que você tem, do que você está recebendo, do que você é, do que você alcançou, do que você está fazendo e pode fazer, porque tudo vem de mim. Então, a gente precisa se manter e vigiar na humildade. Né?
Bem-aventurados os humildes, né? Porque alcançarão, né, a graça e a misericórdia do Senhor. Né? Nós devemos buscar do Senhor quando nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação de desconforto, uma situação que se pendura por muito tempo. Nós devemos buscar do Senhor o porquê estamos passando por essa situação. Buscar sabedoria e buscar entendimento e aprender com aquela situação. Porque aquela situação Deus também está trabalhando, ou para nos livrar, como foi o caso do apóstolo Paulo, ou Deus também está querendo nos ensinar alguma coisa. Né? Nós, como filhos de Deus, Ele nos disciplina. Né? Deus, Ele permite que espíritos malignos atormentem as pessoas. Embora os demônios sejam, né, maus, eles ainda estão sob o controle soberano de Deus. E é Deus que governa. O querer e o efetuar é do Senhor. Então, situações que se penduram, situações que são repetitivas, situações que nos afligem, e isso é para todos nós. Talvez você que está me ouvindo, você está passando por uma situação que você não está entendendo. Então você tem que buscar do Senhor o porquê que você está passando por essa situação. E nós temos que entender que tudo é permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Ele está no controle de tudo, de tudo. O inimigo, ele não tem controle de nada. Tudo que ele faz é por permissão de Deus. Esses textos que eu citei, ele tocou, ele fez, ele moveu até onde Deus permitiu. Né? Então as nossas vidas estão na mão do Senhor. Vamos vigiar essas portas que dão acesso a esses espíritos atormentadores, aonde a gente entrega toda sorte de tormentos. Vamos vigiar, vamos fechar as brechas, para que nós possamos viver a paz de Cristo. Cristo, ele diz: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo a dá. É uma paz de dentro para fora. Mas o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, mas é um caminho estreito.